Então vamos à nossa prece para passarmos para a Sueli, que vai falar sobre lei do trabalho. Ninguém quer saber de trabalho não, né? Mas todo mundo trabalha. Ninguém para, ninguém para. Isso é a única verdade que nós temos, né? Então vamos à nossa prece. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Uma boa tarde para todos nós. Que a gente aproveite bastante esse tempinho que vamos estar aqui tomando conhecimento da doutrina espírita. Hoje com a lei do trabalho. Terminamos ali a abordagem, pelo menos por enquanto, da lei de adoração, que eu convido a todos estudar essa lei de adoração, porque nem tudo dá para a gente abordar aqui, né? A gente aborda não as coisas principais, que tudo é importante e principal, mas aquilo que mais nos chama a atenção, né? Por causa dos horários que a gente tem. Então, hoje nós vamos dar início à segunda lei. Nós estamos estudando as leis morais. E as leis morais, tudo que elas contêm, todo o ensinamento delas, está contido nos 10 mandamentos. Toda aquela lei de Moisés, que ele trouxe no imperativo negativo, que era mais, assim, incisivo, veio Jesus depois para trazer aquele Deus amoroso, aquele Abba, né? Aquele Pai amoroso, não contradizendo a lei de Moisés, mas apenas explicando a lei de Moisés, porque nós não devíamos fazer tudo aquilo que está lá nos 10 mandamentos. Então, a lei do trabalho é a segunda lei presente no Evangelho segundo o Espiritismo, presente aqui no Livro dos Espíritos, na questão que diz a lei do trabalho. E a gente vai aí começar com um texto de Rui Barbosa. Rui Barbosa é apaixonante, né? Outro dia alguém falou, não, mas Rui Barbosa foi maravilhoso. Eu falei, foi? Por que ele acabou? Ele é maravilhoso, sabe-se lá agora as maravilhas que está ensinando-se quando ele por aqui passou, deixou coisas incríveis para a gente. E esse texto dele, que ele fez de um discurso no dia do trabalho, é assim maravilhoso. Só o texto dele, são dois quadrinhos, 2 slides, nós ficaríamos aqui bastante tempo analisando e interpretando, daria um seminário gigantesco só com esse fragmento do discurso que Rui Barbosa fez no dia do trabalho. Então vamos ler essa maravilha. O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do autor de todas as coisas. Quem é o autor de todas as coisas? É Deus. Então ele está dizendo que o indivíduo que trabalha acerca-se continuamente. Vamos analisando os termos, né? Olha esse advérbio maravilhoso. Quer dizer, é algo ininterrupto. E quando nós aprendemos na doutrina que nós estamos mergulhados no fluido cósmico, onde Deus está, né, ali mergulhado com toda a sua criação, então é continuamente nós estamos junto do Criador, ou melhor dizendo, o Criador está junto de nós, mas nem sempre nós estamos junto dele. Por isso que muitas vezes a gente acha que as nossas preces, que a gente viu na semana passada, não são atendidas, né? Todas são. Só que muitas vezes nós estamos distantes dele. A gente fala assim, mas Deus é tão abstrato, Deus está tão longe. Não, Deus está em nós.
Nós é que estamos longe dele. A gente precisa compreender isso. Então aqui, quando o Rui Barbosa fala que o indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do autor de todas as coisas, por quê? Aquele indivíduo que está imerso na criação. Por isso que ele fala, o indivíduo que trabalha, porque aquele que trabalha, ele está imerso na criação divina. Então, o trabalho é de uma grandeza, de uma importância, né, na evolução do ser, que a gente não pode nem sequer imaginar quando a gente lê superficialmente sobre isso, né? Tomando na sua obra, olha só, acerca-se continuamente do autor de todas as coisas, tomando na sua obra uma parte. Então a gente pega emprestado aí da obra do Criador uma parte dessa criação que a gente elabora com o nosso trabalho, de que depende também a dele. Então, o indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do autor de todas as coisas, tomando na sua obra uma parte de que depende também a dele. Quer dizer, a nossa parte depende também daquela parte que a gente toma do Criador, porque nós estamos elaborando naquele momento, naquela circunstância. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Quando a gente lê na doutrina espírita que Deus criou o espírito simples e ignorante, 0% de conhecimento e 100% de possibilidade. É isso aí, né? Olha o que ele diz aqui. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Então Deus nos criou simples e ignorantes e nos entregou o maior presente que poderia nos dar, que é a liberdade de ação, o livre arbítrio, para que nós pudéssemos fazer escolhas para que alcancemos o ideal de perfeição, que não é absoluta, sempre relativa, mas sempre progredindo. Então, ele começou quando nos criou simples e ignorante, e a criatura trabalhando com as escolhas que faz, laborando na parte da obra do Criador e na parte que lhe cabe, nós então terminamos a obra desse Criador. Então tá tão imerso no Espiritismo esse texto de Rui Barbosa, né? Quem quer, pois, esse computador, de vez em quando, ele faz uma gracinha. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor. Olha que coisa mais bonita. Quando a gente fala assim, que nós temos que estar permanentemente em oração, não quer dizer que a gente tenha que estar o tempo todo rezando uma oração que a gente leu, né? Ali, fazendo, rezando o tempo. Não, olha o que ele diz aqui. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor, porque está laborando na obra do Criador, fazendo a parte que lhe cabe. Nós somos co-criadores de Deus nessa obra do universo, né? Ele não nos entregou tudo pronto. Nós temos que trabalhar e fazer a nossa parte para que as coisas aconteçam, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Então nós temos que nos ajudar e temos que bater, nós temos que procurar. Aí sim nós vamos receber. Então aquele que trabalha no bem, aquele que trabalha amando aquilo que ele faz, ele está em constante oração. Oração pelos atos, ela emparelha com a oração pelo culto. Oração pelos atos, oração
pelas obras. São Tiago fala, né? Mostra-me a sua fé, que eu, pela minha obra, te mostrarei a minha fé. Então, essa oração pelos atos é a obra que nós estamos realizando. Ali nós demonstramos a nossa fé. Então, oração pelos atos, quer dizer, pela obra, oração pelos atos, ela emparelha com a oração pelo culto, mas não o culto externo, o culto exterior para todo mundo ver, é o culto do coração, é o nosso recato no nosso quarto, né? No nosso quarto. Eu não me refiro a um quarto físico, mas o nosso interior, o nosso coração, o nosso pensamento. Esse é o nosso quarto. E nós podemos estar dentro dele em qualquer lugar que estivermos, se nós refletirmos e colocarmos aquela oração sincera do nosso coração, do nosso sentimento. Nem pode ser que uma ande verdadeiramente sem a outra. Então, nós não temos só obra ou só fé. Nós precisamos da obra e da fé. Então, por isso que São Tiago falou, pela minha obra eu lhe mostrarei a minha fé. Então, essas coisas andam juntas. Então, a gente vê que Rui Barbosa, ele está dentro, esse texto maravilhoso está dentro dessa verdade universal, que Deus está imerso no fluido cósmico, porque ele está imerso na própria criação. Não é trabalho digno de tal nome o do mal. Ele fez essa separação aqui porque tem trabalho para o mal, né? Quantas pessoas se reúnem para arquitetarem fazer o mal para alguém ou para uma sociedade, para um ambiente? Né? Então ele aqui fez essa ressalva aqui. Não é trabalho digno de tal nome o do mal, porque a malícia do trabalhador o contamina. Então, quando nós trabalhamos para o mal, nós contaminamos esse trabalho. Então, ele não é digno de ser chamado aquele trabalho que é uma oração. Não é oração aceitável a do ocioso, porque a ociosidade a dessagra. Olha que frase linda essa aí. Não é oração aceitável a do ocioso, aquele que não faz nada, porque aquele que não faz nada não valoriza o trabalho de quem faz. Podem perceber que aquele que não faz, que não labora, que não trabalha, ele não valoriza o trabalho de ninguém. Isso é uma realidade, né? Continuando, porque a ociosidade a dessagra. O que quer dizer isso aqui? A ociosidade tira o sagrado. Dessagrar é tirar o sagrado. E o trabalho é sagrado. E quando nós não fazemos, nós tiramos esse sagrado do trabalho. Ou quando nós fazemos um trabalho porque a gente precisa ganhar apenas o dinheiro que aquele trabalho vai nos render, ele não é feito de coração, ele é feito por obrigação, ele é feito porque eu preciso ganhar aquele dinheiro. Feliz daquele que consegue unir essas coisas, que faz o trabalho de coração por amor, mas precisa de ser remunerado porque precisa viver. Então ele não carrega um fardo, ele nunca vai se cansar, ele não vai contar as horas para ele sair para tomar o cafezinho dele e ir embora para casa. Ele nem vê que a hora passa, porque o trabalho para ele é sagrado. Então ele se sente bem. Se alguém disser para ele que ele não pode mais trabalhar, ele morre de tristeza, né? Porque ele usa o trabalho, ele
ele qualifica o trabalho como algo sagrado, né? Então, aquele que não trabalha, que é o ocioso, a ociosidade dessagra o trabalho, tira o sagrado, né? Mas quando o trabalho se junta à oração, e a oração com o trabalho, a segunda criação do homem, a criação do homem pelo homem, semelha às vezes em maravilhas a criação do homem pelo divino Criador. Eu sou apaixonada por esse texto, porque eu acho que ele contém tudo, né? Ele contém tudo, é um texto maravilhoso. Quando o trabalho se junta à oração, quer dizer, a oração é esse sentimento de amor pelo trabalho. Isso dá uma elevação no padrão vibratório que não há nenhuma inferioridade que cruze esse caminho. Quando o trabalho se junta à oração e a oração, quer dizer, o sentimento, o amor, se junta ao trabalho, a segunda criação do homem, a criação do homem pelo homem, semelha às vezes às maravilhas à criação do homem pelo divino Criador. É incrível esse texto. Cada vez que eu leio esse texto, eu entendo um pouquinho melhor, porque eu não consigo nem alcançar, né, a grandeza dessas palavras, a profundidade dessa mensagem que Rui Barbosa deixou para nós. Jesus disse: meu Pai trabalha incessantemente. O que quer dizer isso? Definindo a ação divina como eterna, onipotente, onipresente e onisciente. Então veja bem, Deus é eterno, porque ele não teve início, né? Nós não somos eternos, nós somos imortais, porque eterno não teve princípio. Então, o Pai, Deus, o Criador, é eterno. E olha aqui, onipotente, pode tudo. Onipresente, está em todos os lugares. Onisciente, vê tudo. Vê tudo. Ele vê tudo. Tudo, pode tudo, está em todos os lugares. Então, é ou não é isso aqui a divindade, o Criador mergulhado naquilo que ele criou, o fluido cósmico, que modificado dá origem a tudo que existe no universo. Então, ele está em todas as partes, porque o fluido cósmico preenche o universo, é a matéria-prima do universo. Então, se ele está nesse fluido, ele está imerso em toda a sua criação. Por isso, nós entendemos com isso a onipotência, a onipresença e a onisciência. Porque ele pode ver tudo, ele está imerso no fluido que constitui o universo. Então, se a gente pensar nisso aí mesmo, refletir sobre isso, isso é de uma grandeza inimaginável e ainda inatingível por nós. A gente não é capaz de entender tudo isso aqui. Deus, consciência cósmica do universo, presença imanente em sua criação. É o motor supremo que movimenta o universo e sustenta a vida. Então, Deus trabalha sempre. E o universo é fruto do seu pensamento divino. Então, o universo, ele é o motor supremo que movimenta o universo e sustenta a vida. Olha o trabalho do Criador. E o nosso é mínimo, mas quando ele é feito de coração, ele é uma oração ao Criador. Jeová, impondo a Adão e Eva o sustento com o suor de seu rosto, é uma simbologia, simples simbologia, o que é a perda do paraíso. É o ganho da consciência de si mesmo. É a certeza, é o momento da entrega do livre-arbítrio à criação,
simples e ignorantes, que até então não conheciam nada, assim como o espírito é criado simples e ignorante, zero de conhecimento e 100% de possibilidade de tudo, né? Então, essa é a simbologia do espírito recém-criado, simples e ignorante, Adão e Eva. E aí, nesse momento que ele entrega, né, da simbologia, ele come a maçã e como punição, ele vai trabalhar pelo seu próprio sustento, pura simbologia. Naquele momento que ele entrega àquela criação a possibilidade do aperfeiçoamento da sua vida, não é? De terminar a obra desse Criador, ali ele está entregando o quê? A consciência, a sua lei que ele escreve na consciência, que é o bem maior, o bem supremo, o amor supremo. Então é naquele momento ali que ele acorda para a própria responsabilidade. Aí a vida dele está entregue a ele com o auxílio dos espíritos sob a ação e manutenção do Criador. Mas ele está pronto para fazer a sua caminhada. Então ali ele vai tirar o sustento do seu trabalho, né? Do seu suor. Longe de ser uma punição, dá ao homem recursos para que possa desenvolver o seu poder e inteligência, uma vez que se encontra emergindo do sono milenar da animalidade. Quer dizer, quando Adão e Eva representam a criação do espírito, cujo princípio espiritual passou por todos os reinos. Passou pelo reino mineral, o princípio espiritual, passou pelo reino mineral, vegetal, animal e entrou no reino hominal. Para a ciência não tem, mas para a doutrina tem aquele reino aonde o espírito desperta como espírito criado simples e ignorante e entregue a ele a possibilidade da sua evolução, do seu aperfeiçoamento. Quanto tempo ele levar, né? Isso não tem medida. Então, Adão e Eva não foram punidos com o suor do seu rosto, eles foram abençoados com o livre-arbítrio, com a consciência de si mesmo, porque isso é que nos define dos animais. O animal tem consciência? Tem. Ele tem consciência, claro que ele tem, ele pensa, né? Um animal calcula. Um animal, raramente ele perde um salto, um bote. Quando a gente vê no Animal Planet, eu adoro aquele canal, a leoa, né? Não estou defendendo as mulheres, não, mas ela que caça. Ele só fica lá para receber. Mas ela fica lá, esperando, analisando. E quando eles focalizam o rosto, né, a cara daquele animal lindo, né? Quando a gente observa os olhos, ele está calculando o bote, porque ele não pode perder. Se ele perder, ele pode morrer, né? Então ele vai certeiro aonde? Na jugular. O animal não sofre, porque o objetivo dele não é provocar sofrimento, é matar para comer e dar de comer a sua cria. Então ele calcula, então ele tem consciência. Ele só não sabe disso. Ele só não tem consciência que tem consciência. Então ele não sabe, ele não usa a consciência como nós usamos. Porque o único que sabe que tem consciência somos nós. Então, somos ou não somos a cereja do bolo do Criador? Claro que sim, né? Mas essa consciência nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, né? Ali que nós temos tudo em nós e nós vamos lendo na medida que vamos nos aperfeiçoando, a gente vai aprendendo e cada vez mais. Amar, nós amamos desde o início da nossa criação. Desde o início da nossa criação simples e ignorante, o amor está presente. Por quê? Porque foi colocado em nós essa essência, a essência divina, que é o amor. Mas o amor, a gente não pode esquecer que ele é um sentimento por excelência. O
que é um sentimento por excelência? Ele progride, ele cresce. Então, ele é um sentimento por excelência. É o instinto que era só lá da animalidade, elevado à altura do progresso feito. Então, o amor existe desde o início, desde tudo. É o que uniu o princípio espiritual e o princípio material lá atrás como elementos constitutivos do universo, espírito e matéria. Ali o amor fez essa união e eles vieram evoluindo juntos. A matéria precisando do espírito para intelectualizá-la e o espírito precisando da matéria para interagir na parte material. Então é perfeita, né? A obra de Deus é perfeita. O exemplo maior está em Jesus, responsável pelo desenvolvimento da Terra, orientando desde os primórdios do nosso planeta as coletividades que aqui evoluem. Ele mesmo disse: Deus trabalha incessantemente e eu também. Jesus foi escolhido para governar a Terra. Aonde você leu isso que eu não li? Né? Muitas pessoas me perguntam. Eu li na Revista Espírita e já trouxe aqui esse capítulo. Hoje ela não está aqui na minha cabeça o número da revista, não, mas posso trazer. Quem primeiro se referiu a Jesus, ao Espírito da Verdade, né, que é Jesus, está lá no Evangelho, ele se classifica assim, né, o próprio Jesus. Quem primeiro colocou que ele é o governador desta terra foi Hahnemann. Está lá na Revista Espírita, escrito por Kardec. Hahnemann, ele deixa bem claro que Jesus é aquele que coordena e governa este planeta. Então ele é o Espírito com o qual nós nos afinizamos, nos familiarizamos, né? Nós nos dirigimos a Deus na figura de Jesus, porque Jesus é aquele Espírito que já alcançou aquele aperfeiçoamento que nós vamos alcançar, mas ele foi criado simples e ignorante, igual a todos. Só que ele fez a caminhada dele, aperfeiçoou-se através das boas escolhas e quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais aperfeiçoado ele é, mais intensas são as suas atividades, mais responsabilidade é dada a ele. E Jesus ganhou essa responsabilidade aí de governar o nosso planeta. Por isso, quando a gente estiver apavorado com medo, não vamos pensar assim, não, Jesus está no leme desse barco. Essa bagunça está sendo feita no quintal dele. E ele não vai deixar barato. Então, o universo não é caos. O universo é ordem. Mas, como nos foi dado o livre-arbítrio, nós vamos fazendo as nossas bobagens. Nós vamos fazendo e cometendo os nossos erros. Até quando? Até quando ele disser basta. E quando é que ele vai dizer isso? Quando nós não suportarmos mais o inferno e a miserabilidade que nós criamos para nós mesmos com o mau uso do livre-arbítrio. Por isso que a gente vê a Terra que parece que está um caos perdida, né? Tá nada. Ela está um caos causado pelo homem. Agora, como existe a lei de causa e efeito, e aqui se faz, aqui se paga, isso é uma coisa que a doutrina abraça, essa ideia aí. Então, nós vamos ainda ter muitos sofrimentos causados pelo homem. Causados pelo homem. Fora os sofrimentos que nós temos pelos fenômenos naturais. Às vezes a gente fica pensando, mas e as pandemias? A gente tem culpa? Não, não tem culpa das pandemias. A gente tem culpa de desenvolver vírus que vão receber mutação pelo ciclo da natureza. E essas mutações, elas são sofridas pelos vícios pela irradiação solar, que a cada 10 anos, nós temos um ciclo de irradiação solar.
E nessa radiação toda afeta visivelmente tudo que está no planeta. E aquele vírus que nunca fez mal a ninguém, que nunca foi nocivo, passa a ser nocivo e a matar. Porque ele sofreu uma mutação. Ah, mas então a culpa não é nossa. Não, não é nossa. Mas acontece que na Terra nós sabemos que há muitas criações de vírus que vão receber mutações e vão ser muito piores do que eles imaginam quando criam essas coisas. Né? Então é o livre-arbítrio do homem. Então isso esse sofrimento vai acontecendo até quando nós mesmos reconhecermos que não dá mais para viver desse jeito, sofrendo. Né? Então a gente entende que a gente tem que encontrar o endereço de Deus. Aí a gente vai lá na parábola do filho pródigo, né? Ele fez o que ele quis, igual que o homem faz o que quer aqui. Só que vai chegar um momento que ele não vai aguentar o próprio sofrimento e a própria dor. Aí ele começa a fazer um caminho de volta. E por isso que a gente precisa da dor. Não que ela seja indispensável, ela não é indispensável. Quando se aprende pelo amor, não tem dor. A dor é para ensinar. Então, se eu aprendo pelo amor, eu não vou sofrer. Eu não tenho que sofrer. Então, quando eu digo aqui às vezes que esse momento que nós estamos na Terra é extraordinário. É abençoado aquele que está neste momento na Terra, que está presente nessa transição planetária. Porque toda arrumação gera caos, para que após o caos se estabeleça a ordem. E como nós estamos vendo a nossa sociedade completamente desorientada, dodói. E se nós conseguirmos manter a nossa sanidade, o nosso equilíbrio emocional e espiritual diante desse caos, nós vamos queimar muitas etapas reencarnatórias, nós vamos encurtar muito a nossa experiência nos mundos materiais em busca desse aperfeiçoamento. Porque se nós estamos vendo coisas que se a gente bobear, a gente fica dodói também na cabeça, né? É aquele que adota um boneco de silicone e leva para brincar no parque. E agora pede a advogada para entrar com o processo de guarda, porque o pai se separou dela e ele também quer a guarda do boneco. Aí é o outro que acha que é cachorro, né? E anda de 4. Tem um nome para isso que eu nem guardei o nome, que eu nem quis poluir aqui minha cabeça com esse nome. Aí eu falo, mas, gente, deixa esse povo dodói para lá. Enquanto eles não estiverem sendo nocivos ao semelhante, deixa para lá. Porque dá para conversar com doido? Não dá. Ele não vai entender, né? Ele não vai entender, porque eu assisti num vídeo um parto de um bebê reborn. A mulher se prestando a isso. Mas não é no hospital não, porque se for o hospital tem que ser fechado, ou então ele tem que ser transformado no manicômio, os próprios médicos são os pacientes, né? Não é. É estúdio montado, né? A criança nasceu, tinha uma placenta, uma bolha assim de borracha que eles abriam e a criança saía. Olha, é muito dodói essa mente, não é possível. Aí quando a gente vê essa situação, a gente tem que manter a sanidade. E se a gente conseguir isso, nós vamos queimar etapas reencarnatórias. Por isso que eu falo que é um momento extraordinário para estar reencarnado na Terra. Porque nós estamos sendo provados de todos os lados, em todas as circunstâncias. Não é? Porque se a gente, por exemplo, eu falo por mim, se eu tivesse um filho que achasse que era cachorro, né, que ele é um cachorro, eu digo, meu filho, você é um cachorro, tá bom. Então, a partir de hoje, vou fazer uma casinha para você lá do lado de fora.
Vou comprar ração, porque cachorro comendo comida de chefe, não. Cachorro come ração. Bebe água no potinho, com a língua. Não precisa de caneca. Então você não precisa de nada que você tem aqui na casa. Vou fazer uma casa confortável para você, mas lá fora. E você vai andar de 4 lá fora, na grama. E vai fazer xixi lá fora. Né? Então pronto. Eu vou discutir com ele? Não. Bota ele lá. Ele é cachorro? Bota ele lá. Ah, mas você ia fazer isso com o filho? Claro que eu ia. Ele não acha que ele é cachorro? Rapidinho ele ia deixar de ser cachorro. Rapidinho ele ia falar assim, não, eu me arrependi, não sou cachorro não, sou gente, né? Tira tudo dele, bota uma casinha com ração para ele comer, que eu quero ver se ele vai continuar sendo cachorro. Né? O problema é que a gente se envolve emocionalmente com isso e acaba se desequilibrando. Né? E é isso que a gente não pode fazer. Então, voltando para o nosso assunto, vamos lá. 676. Lei da natureza. O trabalho consiste na ocupação em alguma obra ou função, sendo uma necessidade e uma consequência da natureza corpórea. Tem como, olha só o que está nesse número. Lei da natureza, se é lei, tem que cumprir. Porque as leis divinas não são iguais às leis do mundo que a gente negocia, não, né? A gente faz negócio, né? Lei divina tem que cumprir. Não tem conversa, não, tá? Tem que cumprir. Então, se é lei da natureza, o trabalho consiste na ocupação em alguma obra ou função, sendo uma necessidade e uma consequência da natureza corpórea. Tem como objetivo expiação e meio de aperfeiçoar a inteligência. Expiação por quê? Porque muita gente não consegue trabalhar no que gosta, nem no que se qualificou. Ah, mas isso então a pessoa não é culpada por não gostar? Ela é sim, porque se ela está com esse problema hoje, de ser obrigada a trabalhar no que ela não gosta, é porque ela teve a chance em encarnações passadas e não aproveitou, fez bobagem com o trabalho que tinha. Não foi um trabalho igual oração, né? Foi um trabalho que não foi para o bem. Então aí ela vem com aptidões que ela não pode agora receber a bênção de ter. Então ela vai trabalhar no que ela não gosta. Aí é uma expiação o trabalho. Mas então tem que se compreender que não é por acaso que a gente está em determinada situação. Não existe o acaso na espécie humana, e em lugar nenhum existe acaso, porque a lei de causa e efeito é lei também da natureza, é lei divina. E o acaso nega essa lei, porque o acaso, o que é acaso? Acaso é o A que nega o caso, que nega a consequência. Então, não pode, né? Não existe acaso em lugar nenhum, muito menos no reino da inteligência superior. E aí, no meio de aperfeiçoar a inteligência, porque é assim mesmo. Se nós pensarmos num filho de Einstein, ele vai ser inteligente igual ao pai dele? Só porque ele carrega o gene? Não, ele vai ter que desenvolver o gene. Ele vai ter que desenvolver essa inteligência que ele tem. Esse material genético bom que ele carrega, mas ele tem que trabalhar para desenvolver, porque não vem pronto, não. Não vem pronto, não. Nada vem prontinho. Nós temos que trabalhar para isso. 676. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho, né? Então sempre há trabalho. Desde a idade lá da paleontologia, da idade da pedra. Por que passou para a era da pedra polida? Porque o homem entendeu, usou a sua inteligência para fazer instrumentos. Então ele passou a usar a pedra, polir, trabalhar, laborar a pedra. Ele entra numa era então da pedra polida. E é assim que nós vamos nos desenvolvendo, pela necessidade.
É o império da necessidade que nos impulsiona a ir para frente. Numa pesquisa científica de 1990, na revista Veja, de novembro de 1990, tá lá, a inteligência é a soma das capacidades de quê? Então, o que é uma inteligência, né? É a soma das capacidades de aprendizado, de memorização, de motivação, de raciocínio, de esforço e de adaptação ao ambiente. Isso é esforço próprio. Isso é esforço individual. Alguém pode aprender alguma coisa pelo outro? Alguém pode memorizar pelo outro? Alguém pode se motivar pelo outro? Eu adoro, às vezes, quando alguém está fazendo aquele exercício pesado, né? Aquela coisa, eu digo assim, ó, eu estou aplaudindo, mas eu não tenho inveja nenhuma, continua, eu estou na torcida por você, né? Porque ele vai ter os benefícios do que ele está fazendo. Eu não, porque o que ele está fazendo é para ele. É ele que está se esforçando, não sou eu. Então, por mais que eu fique na torcida, eu não vou levar vantagem naquilo ali, né? Eu vou dar a força para ele. Raciocínio, alguém pode raciocinar pelo outro? Você pode dar ideia. Você pode falar, fulano, eu vou te dar uma ideiazinha, pensa nisso aqui. Depois você tira suas conclusões. E o que é tirar a conclusão? É raciocinar. É colocar o fato à luz da razão. Aí ele vai raciocinar. Então o outro vai ajudar, mas não vai poder raciocinar por ele. E o esforço, quem tem que fazer? Ele. E a adaptação ao meio ambiente também. Por mais que você queira fazer esse trabalho para adaptar o sujeito ao meio ambiente, ele é que tem que se adaptar. Você não vai conseguir fazer isso por ele. Então, a inteligência é a soma dessas capacidades. E o trabalho favorece isso aí, né? Para que a gente desenvolva a inteligência. O trabalho nos ensina, a gente memoriza as coisas, a gente se motiva com ele, a gente raciocina o que tem que fazer, a gente se esforça e se adapta ao ambiente de trabalho. Então, isso é um conjunto importante, né? Aí tá nessa matéria que o cérebro pode aumentar seu poderio se exercitado e corre o risco de definhar caso seja posto em sossego. Quantas vezes vocês viram alguém muito ativo, muito saudável, que quando se aposenta rapidinho fica doente? Muitas vezes, né? Porque o que nunca uma pessoa podia fazer era se aposentar. Ué, mas então eu tenho que trabalhar até morrer? Não, meu amigo, você pode se aposentar do seu trabalho remunerado lá, para você receber os bônus que você tem direito. Agora, quando eu me refiro à aposentadoria, é parada de tudo, de trabalho. Quando você não precisar mais de trabalhar para ganhar dinheiro, faça um trabalho voluntário. Exercite a cabeça, exercite o corpo, porque senão vai morrer antes da hora. E vai como suicida, indireto, né? Então, o cérebro precisa de atividade. Aqui está. As células cerebrais são eternas aprendizes, mas se não forem estimuladas pelo mundo exterior, elas se enfraquecem e às vezes morrem. Steve Wonder, por exemplo, é um cego de vistas perfeitas. Ele não tem nada na vista. Nada. Apenas quando ele nasceu com uma doencinha chamada cristalino opaco. Uma rápida intervençãozinha tiraria aquela película, aquele obstáculozinho no cristalino para que a luz pudesse passar, para impressionar os neurônios que vão formar a imagem. A gente não vê a imagem, quem vê a imagem é o nosso cérebro. A gente não vê a imagem. A gente recebe a luz, vai impactar a retina, vai impactar tudo aquilo ali, ela vai passar, vai lá nos neurônios responsáveis pela visão e ele vai formar, então, aquilo que a gente está vendo. Sendo que, como isso não era conhecido na época, não foi feita essa intervenção. Ele estava com 11 anos
quando essa doença foi descoberta. Aí ele foi submetido a uma intervenção. Aí ele ficou com a vista perfeitinha, não tinha mais cristalino opaco. Mas o que aconteceu? Os neurônios não foram estimulados quando ele nasceu. Eles estiolaram, eles morreram. Eles recebiam a luz, não morreram, estiolaram. Recebiam a luz e não sabiam o que eles iam fazer com aquela luz entrando. Que eles não foram motivados, estimulados a isso. Então ele continuou sendo. Olha só, né? E isso, quando nós vemos uma pessoa que sofreu um acidente, ou uma intervenção cirúrgica, ou uma doença que o levou a ficar numa UTI durante 15 dias, 15 dias só. Essa pessoa tem que reaprender a andar quando ela ficar em pé, porque nem em pé ela fica. Nem em pé ela fica, ela não dá um passo. Porque os músculos ficaram parados nesses 15 dias. E eles vão também estiolando. E a pessoa, ele não sustenta o corpo. Então, aquela pessoa que ficou em coma durante um tempo, ela tem que reaprender tudo. Ela tem que reaprender a andar, ela tem que reaprender a falar. Ela perde essa capacidade por falta de exercício. E aí a gente imagina, se isso acontece com o corpo físico, imagina com os neurônios, não é? Imagina com a parte mental, aquela pessoa que não quer pensar, ela não pode não pensar, né? Porque o pensamento é a própria alma. Mas ela pode simplesmente não querer se envolver com nada e ficar ali naquela superficialidade do pensamento, na ociosidade que vai dessagrar, né? Todo o trabalho, tirar do sagrado, né? Que o trabalho é sagrado. Então, as células cerebrais são eternas aprendizes, mas se não forem estimuladas pelo mundo exterior, elas se enfraquecem. Por isso que aquela pessoa que se aposenta do trabalho que ela tinha em ação, ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem que substituir, ela não pode deixar aquele vazio. Porque todo lugar vazio, de alguma forma, ele vai ser preenchido. Vocês já repararam quando a gente arruma um armário nosso, umas gavetinhas, e a gente fala assim, não vou botar nada nessa gavetinha, porque não tem necessidade, só junta coisa. Aí deixa ela vazia. Olha ela dali a uma semana. E um monte de coisa dentro. Porque a gente vai enchendo com bobagem. E é assim que a gente faz. Quando nós tiramos coisas importantes da nossa vida, a gente tem que botar outras tão importantes quanto. Senão, outras coisas menos importantes vão preencher aquele espaço que está ali. Porque não existe em nós lugar para ter vazio nem espaço, né? A matéria tem, mas nós, como somos espíritos, não temos que ter, certo? A inteligência, isso é tudo dessa matéria, tá? Podem pegar na internet, vocês vão achar, porque agora, né, a gente consegue tudo, né? A inteligência é quase inútil a alguém que apenas a possua. É aí, nesse sentido, que a gente fala que um filho de Einstein não ia se tornar aquela inteligência que o pai se tornou se ele não fizer esforço para isso. Ele vai ser, às vezes, até uma pessoa aparentando uma idiotia, né? Ela de pouco adianta, a inteligência, de pouco adianta se o portador do tesouro não encontrar um meio propício ou não demonstrar interesse pelo desenvolvimento de suas potencialidades. Então, olha que importante, né? Ela pouco adianta, né? No tesouro, não encontrar um meio propício de exercitar aquilo ali, de colocar. Então, é aquele tesouro escondido, é aquela pessoa que tem muito dinheiro, muito dinheiro, e morre na inanição. Ela não usa nada, né? Não usa nada. É aquele que enterra o ouro e todo dia ele vai lá, senta lá no local que ele enterrou o ouro para render uma homenagem ao seu patrimônio. Aí um dia o amigo do alheio descobre por que ele está sentando ali, cava aquilo ali, acha ouro e rouba. E ele fica sem nada, né? Então é isso aí. Às vezes, nós não nos importamos com aquela capacidade que a gente tem de se realizar algo.
e temos essa competência. Aí um simples ABCzinho vai lá e coloca você numa condição que você não sabe nem seu próprio nome. Por que aconteceu isso com você? Você está fazendo um resgate de vidas passadas ou dessa mesmo, que não soube aproveitar nada do que tem. Então não tem aquele, há muito quem é dado, muito será cobrado. E na parábola dos talentos, quem mais tinha, mais ganhou. Quem não tinha nada, nada recebeu. É exatamente porque não sabe usar. Então, todas as vezes que a gente negligencia nossas potencialidades, a gente paga por isso. O esforço pessoal são os braços e as pernas da inteligência, né? Então, temos que fazer todo o esforço. Albert Jacquard, geneticista francês, sustenta que a inteligência, bem como a personalidade, pode ser construída de maneira produtiva a despeito da carga genética herdada e mesmo do meio ambiente desfavorável, excluindo as patologias, claro. Gente, a epigenética está aí mostrando isso, né? Que a pessoa que carrega um gene de uma doença fatal, alguma coisa incurável, ela só vai ter essa doença, apesar dela ser portadora desse gene, se ela apertar o botãozinho dele, senão ela nunca vai ter. Então a epigenética, ela está além da genética. Nós só temos 25 mil genes, um pé de milho tem 30 mil. Então o que comanda esses 25 mil? A alma, o espírito, que não tem gene. Ele tem tudo, ele tem o pensamento, ele tem o reino de Deus nele. A vontade é dele, o esforço é dele. E ele então usa o corpo. Ele manda no corpo. Por isso que pode ter só 25 mil genes, porque o pé de milho não tem alma ali, né? Espírito ali para comandar nada. Ele precisa dos 30 mil genes. Então a inteligência deve um pouco ao patrimônio genético herdado e ao ambiente, ao meio ambiente, mas deve, sobretudo, ao esforço próprio do indivíduo. Nós vemos na história, eu não sei, teve acho que um autor de música clássica, eu não sei se foi Beethoven, que ele tinha uma herança de gênero, um deles, eu não sei se foi Beethoven não, eu vou até pesquisar isso e trago para vocês, está me ocorrendo aqui agora, mas eu não lembro quem é, que os pais eram problemáticos em termos de inteligência, quer dizer, material genético ali, ele não recebeu muito bom não, e no entanto ele foi um gênio, né? Ele foi um gênio. E aí a gente vê que é a alma que comanda tudo isso, não é o corpo, né? Diz ainda essa pesquisa desse senhor, né, que o homem nasce com apenas 30% de suas conexões cerebrais feitas. 30%. E é muito, tá? 30 é muito. Os outros 70 ele tem que desenvolver. Senão, ó, a cobra com 98%. É difícil ensinar cobra, né? Mas a gente nasce com 30% só. Isso significa que o trabalho de humanização, de educação e de aprendizado é que fará o restante. O grande mistério do cérebro humano é que ele só se enriquece se for utilizado. Por isso que a gente tem que usar o nosso cérebro, né? Os nossos miolinhos, porque se a gente não usar, eles vão estiolar. Não tenham dúvida, vai ser igual aquele que ficou 15 dias na UTI e não ficou em pé. Então, se a gente não puser aí o cérebro para funcionar, a gente vai ficar com demência. Haja visto o grande número de demências no momento. E a pesquisa é que tem aí uma proximidade aí de tempo em que nós vamos ter um aumento considerável da doença de Alzheimer. Então, isso é grave, né? A gente tem que prestar bem atenção nisso. 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Olha o que eles dizem. Do trabalho material, talvez,
mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem, a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da sua fronte. A obrigação de ser útil a seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. A gente não vai conseguir concluir essa leitura aqui, mas eu fecho aqui com umas palavras, né, de Platão, que vem muito a se somar àquelas de Rui Barbosa, né? Que Platão, ele a grande pegada, né, de Platão foi a revelação que ele fez através das suas reflexões e estudos com o grande mestre Sócrates, né, o maior de todos. Ele entende que a ideia, né, e a ideia do bem está acima de tudo e de todas as coisas, que é Deus, a ideia do bem. E sábio é aquele que se ilumina pela ideia do bem. A gente já analisou aqui aquele mito da caverna, que ele escreve em A República, e nós estamos vivendo muito aqueles escravos presos naquela caverna. Porque quando a gente fala em reencarnação, às vezes com alguma pessoa, a gente é ridicularizado. Porque as pessoas estão assim. Assim como aqueles prisioneiros só olhavam as sombras projetadas no fundo da caverna, iluminados pela fogueira que ficava ali na entrada, nós parecemos muitas vezes que a gente é assim, ó. A gente não enxerga o que existe além dos nossos horizontes. Então, quando um deles resolveu que teria que ter alguma coisa além daquilo ali, ele consegue se desatar lá daquelas ferragens que o prendiam, sai da caverna e vê que o sol iluminava a tudo. Então, ele colocou o sol como a ideia do bem, iluminada pelo sol. E é o que ele diz, que a ideia do bem, ela existe, mas quando ela chega até nós, ela é deturpada por nós. E é exatamente o que a gente faz, né? A ideia do bem é de Deus, é a ideia divina. Então ele criou todas as coisas, mas quando chega até nós, nós colocamos aquilo tudo ali, a nossa própria interpretação. Então nós deturpamos essa ideia do bem. E nós passamos a olhar a natureza e toda a criação divina como algo que vai nos servir. E essa não é a proposta. Quando nós estamos trabalhando, quando nós queremos que o nosso trabalho seja uma oração, a gente não tem que perguntar o que isso pode me trazer de bom. A gente tem que perguntar ao contrário, o que eu posso oferecer de bom a isso? Esse é o trabalho de uma oração, né? Esse é o trabalho que transforma-se em prece todos os dias. Essa ideia que Platão nos traz, que a ideia do bem, bem compreendida por nós, é quando nós conseguimos ver o valor da natureza, o valor da criação, pelo valor que ela tem, e não por aquilo que ela vai me dar. É comum a gente ver, outro dia ainda estava ouvindo a Lucilena Galvão falar sobre isso, e esse exemplo foi dela, quando a gente fala assim, que tem essas campanhas de água, né? Se souber usar, não vai faltar. Olha só que pensamento ruim.
Quer dizer que eu não estou vendo a água pelo valor que ela tem na natureza, pelo valor que ela tem como um elemento da criação. Eu vejo o que ela pode me dar de bom. Então, se eu souber usar, ela não vai me faltar, ela não vai me trazer transtorno pela sua falta. Eu não vejo aquilo como algo que existe por si mesmo e tem valor pelo que é, e não pelo que eu penso que aquele valor pode me prestar algum serviço. E uma outra frase de Tolstói, que a gente tem que, para arrematar, ele diz o seguinte, que há aquele que passa por uma floresta e só vê lenha para fogueira. Não vê mais nada, né? E será que a gente não está andando no mundo assim, não? Será que a gente não está olhando para o outro, pensando no que ele pode nos dar? A gente tem que olhar para o outro e pensar o que eu posso somar para essa pessoa. Com o meu trabalho, o que eu posso fazer para somar a essa pessoa? E não o que ela pode me beneficiar. Essa era a ideia do bem que Platão falava. Então a gente precisa compreender isso. E o trabalho é um excelente elemento para nos levar à compreensão, porque o trabalho maior é o trabalho divino, que criou o universo. Muita paz para todos. Semana que vem a gente continua aí nessa lei do trabalho, que tem muita coisa boa ainda para a gente aprender.